Depois de anos ao lado dele, fui jogada na rua como se eu não fosse nada. No dia seguinte, meu marido já tinha colocado outra mulher dentro da minha casa, mas o que ele não esperava é que eu não deixaria isso barato. E é essa história que eu vou revelar agora. Olá, meus queridos. Se vocês pudessem me fazer um favor, deixem um like neste vídeo, se inscrevam no canal e me contem aí nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo. Isso me ajuda muito a continuar contando essa história. Vocês não imaginam como é importante saber que não estou falando sozinha aqui. Eu me chamo Rosângela, tenho 58 anos e hoje eu quero dividir com vocês uma das experiências mais dolorosas e ao mesmo tempo transformadoras da minha vida. Uma história que ainda me faz tremer quando lembro dos detalhes, mas que preciso contar porque sei que muitas de vocês podem estar passando por algo parecido. Tudo começou numa manhã de terça-feira do mês de abril. Lembro que o sol estava entrando pela janela da cozinha, dourado e quente, daquele jeito que só o outono sabe fazer. Eu estava preparando o café da manhã como sempre fazia há 23 anos de casamento. O cheiro do café coado na hora se misturava com o aroma dos pães de açúcar que eu havia feito na véspera. Minhas mãos trabalhavam no automático, arrumando a mesa, colocando as xícaras nos pires, o açucareiro no centro, tudo do jeito que o Maurício gostava. Maurício era meu marido, ou melhor, é meu ex-marido agora. Na época, ele tinha 61 anos, cabelos grisalhos sempre bem penteados, um homem que se preocupava muito com a aparência. Trabalhava numa empresa de contabilidade do centro da cidade, sempre de terno e gravata, sempre com aquele perfume que eu comprava todo Natal. Éramos um casal que todos consideravam estável, sólido. Eu era dona de casa, cuidava da nossa casa própria num bairro classe média, um sobrado de 3 quartos que levamos 15 anos para quitar. Naquela manhã, enquanto eu colocava a manteiga na mesa, ouvi os passos dele descendo a escada. Eram passos pesados, apressados, diferentes do ritmo habitual. Maurício sempre descia devagar, ainda sonolento, resmungando alguma coisa sobre o trânsito ou o tempo. Mas naquele dia não. Ele chegou na cozinha já vestido, com a pasta na mão, os cabelos molhados do banho. "Bom dia, o amor", eu disse, como dizia todos os dias há mais de 2 décadas. Minha voz saiu carinhosa, automática, enquanto eu virava para dar-lhe um beijo no rosto como sempre fazia. Mas ele se esquivou. Ficou parado na entrada da cozinha, segurando a pasta com as 2 mãos, olhando para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Os olhos dele pareciam distantes, frios, como se eu fosse uma estranha. "Maurício, tá tudo bem?", perguntei, sentindo um friozinho estranho no estômago. "Você não vai tomar café?", ele respirou fundo, daquele jeito que a gente faz quando vai falar algo difícil. O silêncio na cozinha ficou pesado. Só se ouvia o barulho do relógio de parede que minha mãe tinha me dado quando eu casei. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo parecia durar uma eternidade. "Rosângela", ele disse, e a forma como falou meu nome me arrepiou. Não era carinho, não era raiva, era vazio. "A gente precisa conversar." Eu senti minhas pernas bambearem um pouquinho. 40 anos de vida me ensinaram que, quando um homem diz "a gente precisa conversar", com essa cara séria logo. Cedo da manhã não é nada bom. Segurei na pia da cozinha, sentindo o granito frio sob minhas palmas. "Conversar sobre o quê?", perguntei, tentando manter a voz firme, mas já sentindo ela tremer na garganta. Maurício botou a pasta no chão e cruzou os braços. Naquele momento, eu vi que ele não estava usando a aliança. Meus olhos foram direto para a mão esquerda dele, e onde deveria estar o anel dourado que eu havia colocado em seu dedo na igreja 23 anos atrás, só havia uma marquinha mais clara na pele. "Onde está sua aliança?", a pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Ele olhou para a própria mão como se tivesse esquecido e deu de ombros. "Tirei." "Tirou?",
Minha voz subiu um tom. Por que tirou? Por que não faz mais sentido usar? Gente, eu juro para vocês que naquele momento eu senti como se alguém tivesse ligado um ventilador gelado dentro do meu peito. O coração disparou, as mãos começaram a suar e uma sensação horrível de que alguma coisa muito ruim estava para acontecer tomou conta de mim. Maurício, pelo amor de Deus, fala logo o que está acontecendo. Ele suspirou novamente. Passou a mão nos cabelos molhados e me olhou nos olhos pela primeira vez desde que desceu. Eu quero o divórcio, Rosângela. Pronto. Ali estava, as 4 palavras que eu jamais imaginei que escutaria na minha cozinha, naquela terça-feira de abril, com o cheiro de café no ar e o sol entrando pela janela. Eu precisei me apoiar na mesa, porque senti minhas pernas fraquejarem de verdade. A xícara que eu tinha na mão caiu no chão e se espatifou, espalhando cacos de porcelana pelos azulejos que eu havia lavado na véspera. O barulho me assustou e eu comecei a me abaixar para juntar os pedaços, mas minhas mãos tremiam tanto que eu não conseguia pegar nada. Divórcio? Repeti, ainda agachada, olhando para os cacos. Maurício, que divórcio? Por quê? O que eu fiz? Você não fez nada, ele respondeu, com aquela voz neutra que me deixava louca. Simplesmente não dá mais. Não sinto mais nada por você. Não sinto mais nada por você. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um grito. 23 anos de casamento, 23 anos dividindo cama, mesa, sonhos, contas, alegrias, tristezas, e ele estava ali me dizendo que não sentia mais nada por mim, como quem comenta que vai chover. Me levantei devagar, deixando os cacos no chão. Olhei para aquele homem que eu achava que conhecia como a palma da minha mão e não reconheci nada nele. Era como se um estranho tivesse entrado na minha cozinha vestindo a roupa do meu marido. Não sente mais nada, repeti, tentando entender. Desde quando? Faz tempo. Quanto tempo? Ele olhou para o relógio como se estivesse atrasado para algum compromisso importante. Isso não importa agora, Rosângela. O que importa é que eu já decidi, já procurei um advogado, já dei entrada nos papéis. Gente, vocês conseguem imaginar? O homem já tinha procurado o advogado, já tinha dado entrada nos papéis, e eu estava ali feito boba, preparando o café da manhã dele, comprando o pão que ele gostava, lavando a roupa dele, dormindo do lado dele todas as noites sem saber de nada. E a casa? Perguntei, porque foi a primeira coisa prática que veio na minha cabeça. Nossa casa, nosso lar, o lugar onde construímos nossa vida. A casa fica comigo, está no meu nome. Estava no nome dele mesmo. Na época que compramos, há 20 anos, eu era só dona de casa, não tinha renda comprovada, então o financiamento ficou só no nome dele. Uma decisão que na época pareceu natural e agora me batia como um soco no estômago. E eu? Onde é que eu vou morar? Maurício pegou a pasta do chão, ajeitou a gravata e caminhou em direção à porta da cozinha. Parou no batente de costas para mim e disse: "Você se vira. Deve ter algum parente que pode te abrigar uns tempos. Se vira. Depois de 23 anos cuidando dele, da casa, dele, lavando, passando, cozinhando, sendo esposa dedicada, ele estava me dizendo para me virar, assim, sem mais nem menos. Maurício! Gritei, sentindo uma raiva subir do peito. Você não pode fazer isso comigo. Não pode me jogar fora como se eu fosse um móvel velho. Ele se virou e pela primeira vez naquela manhã vi alguma emoção nos olhos dele. Mas não era tristeza ou remorso, era irritação. Posso e estou fazendo. Você tem até quinta-feira para arrumar suas coisas e sair. Quinta-feira? Que quinta-feira? Hoje é terça. Quinta-feira. Ele repetiu, já caminhando para a porta da frente. 2 dias é tempo suficiente. Corri atrás dele, pisando nos cacos da xícara quebrada. Meus pés descalços se cortaram, mas eu nem senti dor naquele momento.
A adrenalina estava correndo nas minhas veias como fogo. Maurício, espera! A gente não pode conversar? A gente pode tentar terapia de casal? Pode! Ele parou com a mão na maçaneta e se virou para mim. Uma última vez. Naquele momento, eu vi algo nos olhos dele que me gelou por dentro. Era desprezo. Puro desprezo. Rosângela, acabou. Não tem mais nada para conversar. Quinta-feira você sai ou eu chamo a polícia. E saiu. Simplesmente saiu, fechou a porta, entrou no carro e foi embora, me deixando ali parada na sala, descalça, com os pés sangrando, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Fiquei ali parada, não sei por quanto tempo, ouvindo o silêncio da casa. Um silêncio diferente de todos os outros silêncios que eu já tinha vivido ali. Era um silêncio vazio, pesado, que parecia sugar toda a vida do ambiente. Lentamente, voltei para a cozinha. O café ainda estava quente na garrafa térmica, os pães ainda cheiravam doce, a mesa ainda estava arrumada para 2 pessoas. Mas agora tudo aquilo parecia cenário de teatro depois que a peça acabou. Sem sentido, sem propósito. Me sentei na cadeira onde sempre me sentava, peguei minha xícara, a que não havia quebrado, e me servi de café. Minhas mãos ainda tremiam, então derramei um pouco no pires. Bebi devagar, sentindo o líquido quente descer pela garganta, tentando me aquecer por dentro. Foi então que comecei a chorar. Não aquele choro dramático de novela, não. Foi um choro silencioso de quem ainda está tentando entender o que aconteceu. As lágrimas desciam quentes pelo meu rosto e pingavam na mesa de madeira que eu havia encerado na segunda-feira. Olhei ao redor da minha cozinha, nossa cozinha, tentando encontrar sinais de que aquilo era um pesadelo. Mas não era. Era tudo real. As panelas penduradas que eu havia escolhido uma por uma, o forno onde eu assava os bolos de aniversário dele, a geladeira cheia de comida que eu havia comprado pensando na semana toda, tudo isso em 2 dias não seria mais meu. Terminei o café, lavei a xícara no automático e fui para o quarto. Abri o guarda-roupa e olhei para nossas roupas penduradas lado a lado. As camisas dele, sempre bem passadas, ao lado dos meus vestidos. As gravatas que eu havia dado de presente ao longo dos anos, os sapatos alinhados embaixo. Em 2 dias, tudo isso seria só dele. Sentei na cama onde dormimos juntos por mais de 2 décadas e tentei entender quando foi que tudo começou a desandar. Quando foi que os boa noite, amor viraram apenas boa noite? Quando foi que os beijos de bom dia viraram apenas acenos? Quando foi que o homem que me prometeu amor eterno no altar da igreja virou esse estranho que me olhava com desprezo? E foi aí, que minha vida virou de cabeça para baixo de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Porque o que aconteceu depois daquela terça-feira foi muito além da traição e da humilhação. Foi uma lição sobre quem realmente somos quando perdemos tudo e sobre o que somos capazes de fazer quando nos encostam na parede. Mas isso é só o começo da história. Nos 2 dias que se seguiram, eu me movi pela casa, como um fantasma. Quarta-feira amanheceu cinzenta, com aquele frio úmido que parece entrar pelos ossos. Abri os olhos e por um segundo esqueci do que havia acontecido. Virei para o lado, esperando ver Maurício dormindo, mas encontrei apenas o vazio do colchão frio e o travesseiro ainda com a marca da cabeça dele. A realidade me atingiu como um tapa na cara. Levantei da cama com as pernas bambas e fui para a cozinha. Passei pela sala e vi que ele havia dormido no sofá, porque o cobertor que eu sempre deixava no encosto estava jogado de qualquer jeito no chão, com o cheiro do perfume dele ainda impregnado no tecido. Meu coração se apertou. Mesmo depois de me humilhar daquele jeito, uma parte de mim ainda tinha esperança de que ele voltasse atrás, de que tudo fosse apenas um momento de loucura. Na cozinha, ainda havia os cacos da xícara no chão. Eu havia esquecido de limpá-los na terça-feira. Peguei a vassoura
e comecei a juntar os pedacinhos de porcelana, cada movimento me lembrando da manhã anterior. Como era estranho, como um objeto quebrado podia representar uma vida inteira despedaçada. Enquanto varria, ouvi a chave na porta da frente. Maurício voltando do trabalho. Eram 5:30 da tarde, o horário habitual dele. Por instinto, comecei a pensar no que fazer para o jantar, mas me lembrei que não fazia mais sentido. Mesmo assim, fiquei ali, na cozinha, esperando. Ele entrou, cumprimentou com um "oi" seco, pegou algumas coisas no quarto e saiu novamente. Não olhou para mim, não perguntou como eu estava, não demonstrou nenhum sinal de que se importava com o fato de estar destruindo minha vida. Era como se eu fosse invisível. Naquela noite, fiquei acordada ouvindo os sons da casa. Os barulhos que sempre foram nossos agora pareciam estranhos, como se não pertencessem mais a mim. O vento batendo na janela do quarto, o gato do vizinho miando no quintal, o relógio da sala marcando as horas lentas da madrugada. Quinta-feira chegou rápido demais. Eu havia separado apenas 2 malas com minhas roupas. Não sabia para onde ia, então não fazia sentido levar muita coisa. Minha irmã Cristina morava em outro estado, minha mãe tinha morrido 5 anos antes, e os poucos amigos que tínhamos eram, na verdade, mais amigos dele do que meu. 23 anos sendo esposa dedicada me fizeram perder minha própria identidade, meus próprios círculos sociais. Maurício chegou em casa às 5 da tarde, com uma cara de quem estava impaciente. Olhou para as malas na sala e acenou com a cabeça, como se aprovasse minha obediência. "Pronto?" perguntou, olhando o relógio. "Maurício", tentei mais uma vez. "Você tem certeza disso? A gente não pode conversar?" 23 anos, Rosângela. Ele me interrompeu e sua voz tinha uma irritação mal disfarçada. "Já decidimos isso. Não prolonga mais a situação." Decidimos, como se eu tivesse participado da decisão. Peguei as malas e caminhei em direção à porta. Cada passo era como arrancar um pedaço da alma. Passei pela sala onde assistimos tantos filmes juntos, pela mesa onde comemoramos tantos aniversários, pelo hall onde ele me carregou no colo no dia que chegamos de lua de mel. Na porta, me virei uma última vez. E se eu não tiver para onde ir? Pela primeira vez em 2 dias, vi algo parecido com emoção nos olhos dele. Mas não era preocupação ou carinho. Era apenas um ligeiro desconforto, como se minha pergunta fosse inconveniente. "Você vai se virar", repetiu a mesma frase de terça-feira. Saí de casa às 6 da tarde de quinta-feira, levando apenas 2 malas e uma bolsa com meus documentos. Não tinha carro, porque sempre dependemos do dele. Não tinha conta bancária própria, porque o salário dele sempre foi suficiente para os 2. Não tinha profissão, porque parei de trabalhar quando nos casamos para ser dona de casa. Caminhei até o ponto de ônibus, carregando as malas pesadas, sentindo os olhares curiosos dos vizinhos. Dona Maria, que morava 3 casas abaixo, estava regando as plantas e acenou. Mas eu não conseguia acenar de volta. Estava ocupada demais tentando não desabar ali mesmo na calçada. No ônibus, sentei perto da janela e olhei minha rua se afastando. Aquela rua onde eu havia caminhado todos os dias para ir ao mercado, à padaria, ao banco, onde eu conhecia cada cachorro que latia, cada criança que brincava na calçada, cada vizinho que cumprimentava pela manhã. Tudo isso agora se tornava passado. Desci no centro da cidade sem saber exatamente para onde ir. Encontrei um hotel barato perto da rodoviária, desses lugares que cobram por diária e não fazem muitas perguntas. O quarto era pequeno, com um cheiro de desinfetante misturado com umidade. A cama tinha lençóis que já foram brancos, e a televisão pequena, pendurada na parede, só pegava 2 canais. Sentei na beirada da cama e chorei. Chorei por tudo que havia perdido, por todos os anos que dediquei a uma pessoa que me descartou como lixo, por não ter para onde ir,
por me sentir completamente perdida e sozinha no mundo. Mas no meio daquele choro, aconteceu algo que eu não esperava. Brotou uma raiva. Uma raiva pequena no começo, como uma sementinha, mas que foi crescendo conforme eu pensava na frieza com que Maurício me tratou, na forma calculada como ele havia planejado tudo sem me consultar, na maneira desrespeitosa como me expulsou da minha própria casa. Eu havia sido a esposa perfeita por 23 anos. Cuidei da casa, da comida, da roupa, dos compromissos sociais, dos pais dele quando ficaram doentes, de tudo. E minha recompensa foi ser jogada na rua como um cachorro abandonado. Naquela noite, deitada numa cama estranha, olhando o teto descascado do hotel barato, tomei uma decisão. Eu não ia aceitar aquilo passivamente. Não ia desaparecer quietinha como ele esperava. Se Maurício achava que podia me descartar sem consequências, estava muito enganado. Na manhã de sexta-feira, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Tomei banho, me arrumei o melhor que pude com as roupas que tinha levado e saí para resolver minha vida. Primeiro, fui atrás de um trabalho, qualquer trabalho. Passei o dia inteiro andando pelo centro, entrando em lojas, padarias, escritórios, oferecendo meu serviço. A maioria das pessoas foi educada, mas a resposta era sempre a mesma. Não havia vagas, ou eu não tinha experiência suficiente, ou era velha demais para começar uma nova carreira. No final da tarde, estava exausta e desanimada quando passei em frente a uma lanchonete pequena perto do mercado municipal. Havia um papel na vitrine. Precisa-se de ajudante de cozinha, meio período. Entrei e conversei com Dona Marlene, a proprietária. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos pintados de loiro, com um avental cheio de manchas de óleo e um sorriso cansado, bondoso. "Você tem experiência em cozinha comercial?" perguntou. "Não", admiti, "mas sei cozinhar muito bem. Cozinhei para minha família por mais de 20 anos. Ela me olhou por um momento, avaliando. "Tá passando por dificuldade?" perguntou diretamente. Não adiantava mentir. Minha cara de desespero devia estar óbvia. "Estou", respondi simplesmente. "Tá bem. Pode começar segunda-feira. O pagamento não é muito, é honesto." Saí da lanchonete com meu primeiro emprego em mais de 2 décadas. Era pouco, mas era um começo. Era minha independência financeira começando a nascer. No fim de semana, fiquei no hotel planejando meus próximos passos. Precisava de um lugar mais barato para morar, precisava economizar cada centavo, precisava reconstruir minha vida do zero. Mas havia algo mais que eu precisava fazer. Precisava descobrir por que Maurício havia mudado tão drasticamente. Porque homem nenhum acorda numa terça-feira e decide jogar a esposa na rua assim, do nada, sem motivo. Havia alguma coisa por trás de tudo aquilo e eu ia descobrir o que era. Na segunda-feira, comecei a trabalhar na lanchonete da Dona Marlene. Era um trabalho pesado. Ficar de pé o dia todo, lavar louça, cortar legumes, limpar mesa, mas me senti útil pela primeira vez em meses. Cada real que ganhei com meu suor tinha um gosto especial, o gosto da liberdade que eu havia esquecido que existia. Durante os intervalos, eu ficava pensando na minha situação. Por que Maurício tinha tanta pressa em me tirar de casa? Por que não quis nem tentar resolver as coisas? E, principalmente, por que ele parecia tão diferente, como se tivesse virado outra pessoa da noite para o dia? Foi na quarta-feira da minha primeira semana de trabalho que a ficha começou a cair. Eu estava limpando as mesas da lanchonete quando ouvi uma conversa entre 2 clientes na mesa do canto. "Você viu que o contador da empresa onde minha irmã trabalha se separou da mulher?" disse uma delas. "Sério? Depois de quantos anos?" "Mais de 20. Jogou a coitada na rua de um dia para o outro." "Nossa, que horror! Deve ter outra, né? Homem não faz isso à toa." "Pois é. Minha irmã disse que já viu ele algumas vezes saindo do trabalho com uma mocinha."
bem mais nova que a ex-mulher. Meu coração disparou. Contador, mais de 20 anos de casamento. Jogou a mulher na rua de um dia para o outro. Não podia ser coincidência. Larguei o pano na mesa e fui direto para o banheiro. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava me acalmar. Tudo fazia sentido agora. A frieza, a pressa, a falta de explicação. Maurício não havia simplesmente parado de me amar. Ele havia encontrado outra pessoa. Voltei para o balcão fingindo normalidade, mas minha cabeça estava a 1000 por hora. Se ele estava com outra, significava que nossa separação não tinha sido uma decisão súbita, tinha sido planejada, calculada, enquanto eu continuava sendo a esposa dedicada que sempre fui. Naquela tarde, depois do trabalho, fiz algo que jamais pensei que faria na vida. Virei detetive da minha própria desgraça. Peguei o ônibus até meu antigo bairro e fiquei observando minha antiga casa de longe, escondida atrás de uma árvore na praça. Às 6h30, vi o carro do Maurício chegando. Ele desceu sozinho, entrou em casa e depois de uns 20 minutos saiu novamente, mas agora estava diferente. Havia trocado de roupa, passado perfume, penteado o cabelo, estava se arrumando para alguém. Segui o carro dele de longe, no ônibus. Ele parou num restaurante elegante do centro da cidade. E foi lá que eu a vi. Uma mulher de uns 40 anos, cabelos loiros, bem vestida, esperando por ele na porta do restaurante. Ela o cumprimentou com um beijo na boca, não no rosto. Um beijo de namorada, de mulher apaixonada. Fiquei ali parada na calçada do outro lado da rua, observando aquela cena que confirmava todas as minhas suspeitas. Maurício estava com outra. E pela intimidade entre eles, não era algo recente. Enquanto eu os observava, entrando no restaurante de braços dados, uma pergunta martelava na minha cabeça. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quanto tempo ele ficou comigo por conveniência enquanto se relacionava com ela? Voltei para o hotel naquela noite com uma mistura de dor e raiva que eu nunca havia sentido antes. A dor de ter sido traída, enganada, usada, e a raiva de ter sido feita de idiota por tanto tempo. Mas tinha algo mais crescendo dentro de mim, uma sede de justiça que eu não sabia que existia. Maurício achava que podia simplesmente me descartar e continuar sua vidinha feliz com a amante. Achava que eu ia sumir de mansinho, como uma boa esposa obediente. Ele estava muito enganado. Passei o fim de semana inteiro planejando minha próxima jogada. Não ia ser mais a Rosângela submissa que aceitava tudo calada. Se Maurício queria jogar sujo, eu também sabia jogar. E ia jogar para ganhar. Na segunda-feira, voltei ao trabalho na lanchonete com uma determinação diferente. Dona Marlene notou. "Você tá com uma cara melhor hoje", disse ela enquanto organizávamos os ingredientes para o almoço. "Aconteceu alguma coisa boa?" "Vamos dizer que eu descobri algumas coisas importantes sobre minha situação", respondi, picando cebolas com mais força do que o necessário. Durante a semana, estabeleci uma rotina. Trabalhava de manhã na lanchonete e nas tardes livres ia investigar a vida do meu ex-marido. Descobri que a mulher se chamava Jéssica, trabalhava numa loja de roupas femininas no shopping e, pelo que consegui observar, estava com Maurício há pelo menos 6 meses. 6 meses. Enquanto eu preparava o jantar dele todos os dias, enquanto eu lavava suas camisas com carinho, enquanto eu me preocupava quando ele chegava tarde do trabalho, ele estava me traindo descaradamente. Foi numa quinta-feira que tudo começou a tomar forma na minha cabeça. Eu estava voltando do trabalho quando resolvi passar pela minha antiga rua, só para ver como estava a casa. Era um hábito doloroso que eu havia desenvolvido, como cutucar uma ferida para ver se ainda dói. Mas, quando dobrei a esquina, quase tropecei nas próprias pernas. Lá estava ela, a Jéssica, saindo da minha casa, com uma chave na mão, como se fosse a dona do lugar.
Ela estava usando um vestido azul que realçava sua cintura fina, o cabelo loiro solto nos ombros, uma bolsa cara pendurada no braço. Caminhou até um carro vermelho, um carro que eu nunca tinha visto antes, e entrou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Fiquei ali parada na calçada, sentindo meu sangue ferver. Não bastava ter me expulsado de casa, agora ele havia instalado a amante lá. Na cama onde eu dormi por 23 anos. Na cozinha onde eu cozinhei milhares de refeições. Na sala onde eu assistia televisão esperando ele chegar do trabalho. Naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Não era só raiva, era uma fúria que eu não sabia que existia. Uma sede de vingança que queimava no meu peito como fogo. Comecei a seguir a rotina deles. Jéssica chegava na casa todas as tardes por volta das 3 horas e saía antes de Maurício chegar do trabalho. Nos fins de semana, eles saíam juntos, iam ao cinema, restaurantes, passeios que eu e Maurício não fazíamos há anos. Foi observando esse movimento que percebi uma coisa interessante. Jéssica tinha horários muito específicos. Chegava sempre no mesmo horário, saía sempre no mesmo horário. Era como se quisesse evitar ser vista pelos vizinhos nos horários de maior movimento. Isso me deu uma ideia. Na sexta-feira seguinte, pedi para sair mais cedo da lanchonete. Dona Marlene, que já estava acostumada com minhas investigações, como ela chamava, me liberou sem fazer perguntas. Cheguei na minha antiga rua às 2:30 da tarde e me posicionei na pracinha de onde tinha uma visão perfeita da casa. Às 3 horas em ponto, lá estava o carro vermelho da Jéssica estacionando na frente. Ela desceu do carro olhando para os lados, confirmando minha teoria de que não queria ser vista. Caminhou rapidamente até a porta da frente e entrou com a chave. Esperei uns 15 minutos e fiz algo que me surpreendeu. Caminhei até a casa e toquei a campainha. Ouvi passos apressados lá dentro. Depois a voz dela perguntando quem era. Sou eu, Rosângela, a ex-mulher do Maurício. Houve um silêncio longo. Depois o barulho da chave girando na fechadura. A porta se abriu apenas uma fresta e eu vi o rosto da Jéssica. De perto, ela era ainda mais bonita do que eu havia percebido de longe. Pele lisa, olhos verdes, dentes perfeitos, tudo que eu não era mais aos 58 anos. O que você quer? Perguntou, tentando soar firme, mas eu ouvi o nervosismo na voz dela. Quero conversar, respondi calmamente. Posso entrar? Na minha antiga casa, ela hesitou, mas acabou abrindo a porta. Entrei na sala e quase não reconheci o lugar. Ela havia mudado tudo. Novos quadros nas paredes, almofadas diferentes no sofá, flores que eu nunca havia visto antes. Era como se estivesse apagando qualquer vestígio da minha existência ali. Você mudou tudo, comentei, tentando manter a voz neutra. O Maurício disse que podia. Ela respondeu defensivamente. Ah, disse? Caminhei pela sala, tocando nos objetos novos. E há quanto tempo vocês estão juntos? Jéssica cruzou os braços, claramente desconfortável. Isso não é da sua conta. Na verdade, é sim, respondi, me virando para encará-la. Porque se vocês estavam juntos enquanto eu ainda era casada com ele, então você é cúmplice de uma traição. E eu tenho todo o direito de saber há quanto tempo fui feita de idiota. Ela baixou os olhos e foi aí que eu soube que havia acertado na mosca. Foi desde o início, não foi? Continuei. Vocês estavam juntos muito antes dele me pedir o divórcio. Olha, ela disse, levantando o rosto. Eu não sabia que vocês ainda estavam juntos quando a gente se conheceu. O Maurício disse que vocês já estavam separados há meses, só morando na mesma casa por conveniência. Mentira. Mentira descarada. Em janeiro daquele ano, 2 meses antes de tudo desandar, eu e Maurício havíamos comemorado nosso aniversário de casamento. Eu havia feito uma festa pequena, convidado alguns amigos, cozinhado a noite toda. Ele havia feito um discurso falando sobre nosso amor duradouro
E como era grato por ter me encontrado. Tudo mentira. Tudo teatro. Quando vocês se conheceram? Perguntei. Em outubro do ano passado, ela admitiu. E meu estômago despencou. Outubro. 6 meses antes dele me pedir o divórcio. 6 meses de traição, 6 meses de mentiras, 6 meses em que eu continuei sendo a esposa perfeita para um homem que já estava com outra. E você acreditou mesmo que a gente estava separado? Perguntei, sentindo a raiva crescer. Você nunca achou estranho ele nunca te levar na casa dele? Nunca dormir na sua casa? Nunca aparecer com você em público? Jéssica ficou vermelha. Pelo jeito, algumas dessas perguntas já haviam passado pela cabeça dela. Ele dizia que queria ser discreto até o divórcio sair, murmurou. Que conveniente, disse eu sarcasticamente. E agora? Agora que ele se livrou da mulher chata, vocês podem viver seu grande amor? Rosângela, ela disse, tentando soar conciliadora. Eu sei que deve ser doloroso, mas vocês não eram mais felizes juntos mesmo. O Maurício disse que o casamento de vocês já estava morto há anos. Ali estava a versão oficial da história, a versão que Maurício havia contado para justificar sua traição. Que nosso casamento estava morto, que eu era uma esposa chata e sem graça, que ele havia encontrado a felicidade verdadeira nos braços de uma mulher mais nova. Interessante, falei, caminhando em direção à cozinha. Casamento morto. Mas mesmo assim ele comemorou nosso aniversário de casamento 2 meses antes de te conhecer. Casamento morto, mas ele continuou dormindo na minha cama, comendo a minha comida, usando as camisas que eu passava. Jéssica me seguiu, visivelmente desconfortável. Na cozinha, tudo também estava diferente. Novos utensílios, novos panos de prato, até a geladeira tinha ímãs diferentes. Mas foi quando abri a geladeira que tive a confirmação final de que precisava. Lá, dentro, havia comida suficiente para 2 pessoas. Iogurtes, frutas, aqueles queijos caros que Maurício adorava. E na porta da geladeira, uma foto deles, 2 abraçados numa praia. Uma foto que, pela roupa e pelo bronzeado dele, havia sido tirada durante nossas férias de dezembro. As férias que ele disse que ia passar com o irmão no interior. Bonita foto, comentei, apontando para a imagem. Dezembro do ano passado? Jéssica olhou para a foto e depois para mim, percebendo que havia caído numa armadilha. Rosângela! Não, eu a cortei. Não precisa explicar mais nada. Já entendi tudo. Saí da cozinha e caminhei de volta para a sala, com Jéssica me seguindo. Parei na porta da frente e me virei para ela uma última vez. Você sabe o que é mais triste da história toda? Perguntei. Não é nem o fato de ter sido traída. É o fato de vocês terem me achado tão idiota que nem se deram ao trabalho de inventar uma mentira decente. Abri a porta, mas antes de sair, acrescentei. Ah, e só para você saber, eu não vou desaparecer quietinha como vocês imaginam. Maurício vai pagar por cada dia que me fez de idiota. E você, querida, vai descobrir que homem que trai a mulher de 23 anos não vai pensar 2 vezes antes de trair a amante também. Saí da casa batendo a porta, deixando Jéssica parada na sala, com cara de quem havia acabado de ver um fantasma. Caminhei até o ponto de ônibus com o coração batendo descompassado. Não era apenas raiva o que eu sentia. Era uma determinação fria, calculada. Eles haviam me subestimado. Acharam que eu era apenas uma dona de casa submissa que aceitaria tudo passivamente. Estavam prestes a descobrir como estavam enganados. Naquela noite, no quarto do hotel, fiz uma lista de tudo que eu sabia sobre a vida de Maurício. Suas rotinas, seus medos, seus segredos, suas fraquezas. 23 anos de casamento me deram informações que ele jamais imaginou que eu fosse usar contra ele. Mas eu ia usar. Cada uma delas. A guerra havia começado e eu pretendia vencer. Mas o que eu não imaginava é que a situação era ainda pior do que eu pensava. A descoberta que me esperava na semana seguinte
Ia fazer todo o resto parecer brincadeira de criança. Na segunda-feira, cheguei no trabalho ainda com a adrenalina do confronto com Jéssica correndo nas veias. Dona Marlene percebeu que algo havia mudado em mim. Você tá diferente, disse ela enquanto preparávamos os sanduíches para o almoço. Mais perigosa. Sorri pela primeira vez em semanas. Digamos que eu descobri algumas coisas interessantes sobre meu ex-marido. E o que você pretende fazer com essas informações? Ainda estou decidindo, menti. Na verdade, eu já sabia exatamente o que ia fazer. Só precisava do momento certo. Foi durante o intervalo do almoço que recebi uma ligação que mudou tudo. Era Cristina, minha irmã. Rose, ela disse, usando o meu apelido de infância. Você precisa saber de uma coisa. O que foi? É sobre o Maurício. Eu não queria te contar porque você já estava sofrendo demais, mas meu estômago se apertou. Se minha irmã, que morava em outro estado, sabia de alguma coisa sobre Maurício, não podia ser nada bom. Fala logo, Cristina. Lembra da Sandra, minha amiga que trabalha no banco? Sandra. Claro que eu lembrava. Uma mulher pequena, de óculos, que trabalhava numa agência bancária no centro. Lembro. Ela me ligou ontem. Disse que tem visto o Maurício no banco regularmente, sempre com uma mulher loira. Mas não é isso o pior. Esperei, sentindo meu coração acelerar. Rose, eles abriram conta conjunta. E tem mais. A Sandra disse que ele transferiu quase todo o dinheiro da conta dele para essa conta nova. O chão se abriu debaixo dos meus pés. Conta conjunta. Ele havia transferido nosso dinheiro, o dinheiro que juntamos em 23 anos de casamento, para uma conta com a amante. Quanto dinheiro? Perguntei, embora não quisesse saber a resposta. A Sandra não pode dar valores exatos porque é sigilo bancário, mas ela disse que foi uma quantia grande. Rose, ele limpou a conta de você. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não era só a traição, não era só ter sido expulsa de casa. Maurício havia roubado 23 anos de economias, de sacrifício, de planos para o futuro que nunca ia chegar. Voltei para o trabalho no automático, mas minha cabeça estava a 1000 por hora. À tarde, em vez de ir investigar a rotina deles, fui direto ao banco. Sandra me recebeu com cara de pena, mas confirmou tudo que minha irmã havia dito. Rosângela, eu sinto muito. Se eu pudesse fazer alguma coisa, você pode, eu disse. Me conta tudo o que você sabe. Sandra olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Eles abriram a conta há 3 semanas, logo depois que vocês se separaram oficialmente. Ele transferiu 90% do dinheiro da conta antiga. 90%. Sobrou apenas o suficiente para não fechar a conta completamente. E ela assina junto? Assina. Eles têm cartão conjunto, talão conjunto. Ela pode movimentar tudo sozinha. Saí do banco sentindo uma raiva que eu não sabia que existia. Não bastava ter me traído. Não bastava ter me jogado na rua. Não bastava ter instalado a amante na minha casa. Ele havia roubado nosso dinheiro e dado para ela. Dinheiro que era meu também. Dinheiro que eu havia ajudado a economizar cortando gasto, fazendo comida em casa em vez de comer fora, comprando roupas em promoção, cuidando de cada centavo durante mais de 2 décadas. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama do hotel, olhando o teto, planejando minha vingança, porque agora não era mais uma questão de orgulho ferido, era uma questão de justiça. Na terça-feira pedi uma folga para Dona Marlene e fui fazer uma coisa que deveria ter feito desde o primeiro dia. Procurei um advogado. O escritório era pequeno, no centro da cidade. O advogado, Dr. Roberto, era um homem de uns 40 anos, cabelos começando a rarear, mas com olhos inteligentes por trás dos óculos. Contei toda a história para ele. A traição, a expulsão de casa, o dinheiro roubado. Ele me ouviu em silêncio, fazendo anotações. Dona Rosângela, disse quando terminei, a senhora tem um caso sólido, mas preciso ser honesto.
Vai ser uma briga longa e cara. Não, tenho dinheiro para pagar honorário. Podemos trabalhar com honorários de êxito. A senhora só paga se ganharmos. Assinei os papéis ali mesmo. Finalmente, eu tinha alguém do meu lado nessa guerra, mas foi no caminho de volta do advogado que aconteceu a descoberta que mudou tudo. Eu estava passando pela rua da escola onde estudei quando criança, quando vi um carro conhecido estacionado na frente de uma casa, o carro do Maurício. Mas não era qualquer casa, era a casa da Conceição, uma antiga colega de trabalho dele. Conceição era uma mulher de uns 50 anos, divorciada há muito tempo, que sempre foi meio estranha comigo nos churrascos da empresa. Sempre muito simpática com Maurício, sempre me olhando com um sorriso que eu nunca soube interpretar. Estacionei do outro lado da rua e esperei. Às 5h30, Maurício saiu da casa, mas não saiu sozinho, saiu com a Conceição. E a forma como eles se despediram não deixava dúvidas. Um beijo demorado na boca, as mãos dele na cintura dela, o sorriso cúmplice entre os dois. Esperei eles se afastarem e fiquei ali, tentando processar o que havia acabado de ver. Maurício estava traindo Jéssica com Conceição. Ou estava traindo Conceição com Jéssica. Ou, Deus do céu, estava com as duas ao mesmo tempo. Durante a semana seguinte, virei uma detetive profissional. Segui Maurício, sempre que podia, mapeei sua rotina, descobri seus horários e confirmei minha suspeita mais terrível. Segunda, quarta e sexta, ele passava as tardes com Jéssica na nossa antiga casa. Terça e quinta visitava Conceição. Sábado alternava entre as duas e domingo ficava descansando, provavelmente planejando como manter as duas sem que uma descobrisse a outra. O homem não havia só me traído, ele estava mantendo duas amantes ao mesmo tempo, usando nosso dinheiro para sustentar essa vida dupla. Foi quando eu tive a ideia mais brilhante da minha vida. Na sexta-feira seguinte, liguei para Jéssica. Alô? Ela atendeu, claramente desconfiada ao ver que era um número desconhecido. Oi, Jéssica, é a Rosângela. O que você quer agora? Quero te fazer um favor. Você sabe onde o Maurício está neste exato momento? Houve um silêncio. Claro que sei. Ele está no trabalho. Tem certeza? Porque são 4h30 da tarde de uma quinta-feira. E daí? E quinta-feira ele nunca fica com você, fica? Outro silêncio, mais longo. Como você sabe disso? Porque eu tenho acompanhado a rotina de vocês e descobri algumas coisas interessantes sobre seu namorado fiel. Do que você está falando? Tô falando da Conceição, a mulher com quem ele passa todas as terças e quinta, a outra amante dele. Escutei um barulho do outro lado da linha, como se ela tivesse derrubado alguma coisa. Você está mentindo. Estou? Então por que você não vai até a casa dela agora? Rua das Flores, número 247. Aposto que vai encontrar o carro dele estacionado lá. Desliguei o telefone e corri para a Rua da Conceição. Cheguei bem a tempo de ver o carro vermelho da Jéssica dobrando a esquina em alta velocidade. Me posicionei do outro lado da rua e esperei o show começar. Jéssica desceu do carro como um furacão. Bateu na porta da casa com força, gritando o nome do Maurício. A porta se abriu e apareceu Conceição, de roupão, com cara de quem havia acabado de acordar de uma soneca da tarde. Não consegui ouvir a conversa, mas pelo gesticular das duas estava sendo uma discussão e tanto. Conceição tentava fechar a porta, Jéssica empurrava para entrar. Foi quando Maurício apareceu na porta, só de calça, tentando se meter entre as duas. E foi aí que a coisa ficou boa. Jéssica começou a gritar com ele, apontando o dedo na cara dele. Conceição percebeu o que estava acontecendo e também começou a berrar. Maurício, no meio das duas, tentava explicar alguma coisa, mas era óbvio que não estava conseguindo convencer ninguém. Os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Uma senhora saiu no portão para ver o que estava acontecendo.
Até uns garotos pararam para assistir o espetáculo. Foi quando Jéssica fez algo que eu jamais imaginei. Deu um tapa na cara do Maurício que deve ter ecoado pela rua inteira. Conceição aproveitou a deixa e empurrou ele para fora de casa, jogando uma camisa pela janela. Maurício ficou ali, parado na calçada, sem camisa, levando bronca das duas ao mesmo tempo, com meia vizinhança, assistindo. Eu estava ali, do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore, me segurando para não gargalhar alto. Jéssica entrou no carro e saiu cantando pneu. Conceição entrou em casa e bateu a porta com força. Maurício ficou sozinho na calçada, vestindo a camisa com as mãos tremendo, olhando ao redor para ver quanta gente havia presenciado sua humilhação. Quando ele entrou no carro e saiu, eu finalmente permiti que o sorriso que estava segurando se espalhasse pelo meu rosto. Missão cumprida. Etapa 1 da minha vingança estava completa, mas isso era só o começo, porque agora que as duas sabiam uma da outra, eu tinha certeza de que elas iam querer saber mais detalhes, e eu estava mais do que disposta a fornecer todas as informações que elas quisessem. Maurício havia feito 2 mulheres de idiota ao mesmo tempo. Agora elas sabiam disso. E mulher traída junta é uma força muito perigosa. Ele ainda não sabia, mas sua vida perfeita havia acabado de desmoronar. E eu estava apenas começando. Nos dias que se seguiram àquele confronto épico na Rua da Conceição, a cidade pequena onde morávamos virou um formigueiro de fofocas, todo mundo falando sobre o contador que foi pego no flagra mantendo 2 amantes ao mesmo tempo. Maurício havia se tornado a piada da cidade, mas o que eu não esperava era como essa situação ia afetar a mim também. No sábado de manhã, eu estava na lanchonete da dona Marlene quando Jéssica apareceu. Ela estava diferente, cabelos despenteados, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Era óbvio que não havia dormido direito desde a quinta-feira. "Preciso falar com você", disse ela, se sentando numa mesa do canto. Dona Marlene me deu um olhar interrogativo, mas fez sinal para eu ir conversar com ela. Levei 2 cafés e me sentei na frente de Jéssica. "Como você descobriu sobre a Conceição?", perguntou ela, mexendo o café sem parar. Contei para ela toda a minha investigação, como havia seguido Maurício, mapeado sua rotina, descoberto que ele mantinha 2 relações paralelas. "Há quanto tempo você sabe?", ela quis saber. "Há 2 semanas, mas suspeitava que havia algo mais, desde que vi vocês juntos naquele restaurante." Jéssica bebeu o café devagar, processando as informações. "Você sabe que ele me contou que vocês tinham se separado há meses, né?" "Eu sei. Ele te contou que nosso casamento estava morto, que eu era uma mulher chata e sem graça, e que ele havia, finalmente, encontrado o amor verdadeiro." Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. "Foi exatamente isso que ele disse. E para a Conceição, ele provavelmente contou a mesma história sobre você, que eram só ficantes, que não era nada sério, que ele estava confuso depois do divórcio." Jéssica assentiu, confirmando minha suspeita. "A Conceição me procurou ontem à noite", disse ela. "Queria saber há quanto tempo eu estava com ele. Queria comparar as histórias que ele contou para cada uma de nós. E descobrimos que ele mentiu para todo mundo. Para mim, para ela, para você. Ele criou versões diferentes da realidade para cada uma, dependendo do que precisava para nos manter controlada." Ficamos em silêncio por um momento, 2 mulheres que haviam sido enganadas pelo mesmo homem, tentando entender como havíamos chegado até ali. "Sabe o que é pior?", disse Jéssica. "Não é nem ter sido traída, é ter sido feita de idiota. É descobrir que tudo que você achava que sabia sobre uma pessoa era mentira." Era exatamente assim que eu me sentia. 23 anos de casamento e eu não conhecia o homem com quem dividia a cama. "O que você vai fazer agora?", perguntei. "Já fiz. Terminei com ele ontem. E você não imagina como ele reagiu mal.
Começou a me implorar, dizendo que a Conceição não significava nada, que eu era especial, que ia largar ela e a Conceição. Também terminou. Pelo que ela me contou, ele foi na casa dela depois de sair da minha com o mesmo discurso, que eu não significava nada, que ela era a mulher da vida dele. Senti uma satisfação amarga. Maurício havia perdido as duas de uma vez. Sua vida cuidadosamente organizada havia desmoronado em 48 horas. Tem mais uma coisa, disse Jéssica, mexendo na bolsa, sobre o dinheiro. Meu coração acelerou. Que dinheiro? O dinheiro da conta conjunta. Eu descobri quanto ele transferiu da conta de vocês. Ela me mostrou um extrato bancário. Meus olhos se arregalaram quando vi os valores. Era muito mais dinheiro do que eu imaginava. Praticamente todas as economias de uma vida inteira. Jéssica, disse eu, tentando controlar a emoção. Esse dinheiro não era só dele, era nosso, de 23 anos de casamento. Eu sei, ela disse, me surpreendendo. E por isso, eu fiz isso. Ela puxou outro papel da bolsa. Era um comprovante de transferência. Todo o dinheiro da conta conjunta havia sido transferido para uma conta no meu nome. Fiquei olhando para o papel sem acreditar no que estava vendo. Você devolveu todo o dinheiro? Devolvi. Não quero nada que venha dessa traição. E esse dinheiro é seu por direito. Você trabalhou por ele, você economizou por ele, você merece ele. Comecei a chorar ali mesmo, na mesa da lanchonete. Não era só o alívio financeiro, era o reconhecimento de que nem toda pessoa envolvida naquela história era má. Jéssica havia sido enganada tanto quanto eu e, mesmo assim, teve a decência de fazer a coisa certa. Por quê? Perguntei, enxugando as lágrimas. Porque eu sei o que é ser mulher neste mundo. E sei que a gente tem que se ajudar, não se destruir por causa de homem safado. Naquele momento, olhando para Jéssica, a mulher que eu havia odiado por semanas, senti algo que não esperava, respeito e até uma estranha amizade nascendo. O que ele disse quando descobriu sobre o dinheiro? Ficou louco. Disse que ia me processar, que ia na polícia, que eu era uma ladra. Mas eu já havia falado com um advogado. O dinheiro era da conta conjunta. Eu tinha direito legal de movimentar. E além do mais, o que ele ia falar? Que roubou o dinheiro da ex-mulher para dar para a amante? Pela primeira vez em meses, gargalhei de verdade. Nos dias seguintes, minha vida começou a tomar uma forma completamente nova. Com o dinheiro de volta, consegui alugar um apartamento pequeno, mas confortável. Continuei trabalhando na lanchonete porque descobri que gostava da independência financeira, da sensação de ser útil, de ter minha própria rotina. Maurício tentou me procurar algumas vezes. Ligava chorando, dizendo que havia cometido um erro, que me amava, que queria tentar de novo. Mas era tarde demais. Eu havia descoberto quem ele realmente era, e essa pessoa não me interessava mais. Dr. Roberto, meu advogado, conseguiu um acordo de divórcio muito favorável para mim. Com as provas de adultério e ocultação de patrimônio que tínhamos, Maurício não teve escolha a não ser aceitar os termos que propusemos. Fiquei com metade do valor da casa, metade dos bens e uma pensão mensal pelos anos que passei cuidando da casa sem trabalhar fora. Mas a maior vitória não foi financeira. Foi descobrir quem eu realmente era quando tirassem tudo de mim. Durante 23 anos, eu fui apenas a mulher do Maurício. Não tinha identidade própria, não tinha ambições próprias, não tinha vida própria. Quando ele me jogou fora, achei que era o fim do mundo, mas na verdade foi o começo da minha vida real. 6 meses depois daquele terrível abril, eu estava numa situação completamente diferente. Morava num apartamento que era só meu, trabalhava num emprego que me dava satisfação, tinha uma conta bancária no meu nome, amizades verdadeiras, incluindo uma improvável amizade com Jéssica,
que havia se tornado uma confidente preciosa. Maurício? Bom, a última notícia que tive dele era que estava morando num quartinho alugado perto do centro, trabalhando num escritório de contabilidade muito menor que o anterior. Aparentemente, as fofocas sobre sua vida pessoal haviam chegado aos ouvidos dos chefes e tentando reconquistar ora Jéssica, ora Conceição, sem sucesso com nenhuma das duas. Conceição, aliás, havia se mudado para outra cidade, cansada dos comentários e olhares curiosos dos vizinhos. Antes de ir embora, ela me procurou para se desculpar. Disse que não sabia que Maurício ainda era casado quando começaram a se envolver e que se sentia terrível por ter participado da destruição de um casamento. Eu a perdoei, não porque ela merecesse perdão, mas porque guardar raiva só estava me fazendo mal. Hoje, um ano depois de tudo isso ter começado, eu posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente, mais forte, mais independente, mais consciente do meu valor. Aprendi que não preciso de um homem para me definir, que posso ser feliz sozinha, que mereço respeito e honestidade em qualquer relacionamento. Aprendi também que vingança não é sobre destruir a outra pessoa, é sobre se recusar a ser destruída, é sobre se levantar, se reconstruir e mostrar para o mundo, e principalmente para si mesma, que você é muito mais forte do que qualquer um imaginou. E vocês, meus queridos que estão me ouvindo, quero deixar uma mensagem muito importante. Se vocês estão passando por algo parecido, se sentem que perderam tudo, que não sabem como recomeçar, lembrem-se da minha história. Às vezes a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é, na verdade, o início da melhor fase dela. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir tudo o que somos capazes de construir. Não aceitem ser tratadas como lixo. Vocês valem muito mais do que qualquer pessoa que não reconhece o valor de vocês. E se alguém tentar jogar vocês fora, levantam a cabeça, limpem a poeira e mostrem para esse alguém o tamanho do erro que cometeu. Porque no final das contas, quem perde é quem não soube valorizar o tesouro que tinha ao lado. Eu sou Rosângela, tenho 59 anos agora e posso dizer com orgulho, eu sobrevivi, eu venci e eu sou mais feliz hoje do que fui nos últimos 20 anos da minha vida. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Um beijo no coração de cada uma e obrigada por me ouvirem até aqui. Até a próxima história.